Me conta aí, você já se perguntou como no Bubble as mudanças nos dados aparecem em tempo real para todos os usuários? Não, isso não é mágica. Hoje vou explicar como o Bubble faz isso acontecer de uma maneira simples e eficaz, usando conceitos similares aos que você já deve ter ouvido falar, como no React. No Bubble temos algo chamado dados reativos, ou Reactive Data. Isso significa que, quando você altera um dado, essa mudança é refletida automaticamente em todos os lugares do aplicativo, e isso de forma quase instantânea. Vamos entender melhor como isso funciona e qual é a tecnologia por trás disso. Para começarmos a compreender como é a estrutura do Bubble em relação ao Reactive Data, vamos falar um pouco sobre como é o comportamento disso em projetos em Bubble. O Bubble utiliza uma abordagem de reatividade que é, de certa forma, inspirada nos conceitos de frameworks como o React. Sempre que um dado é modificado, essa alteração se propaga para todos os outros usuários e interfaces que dependem daquele dado, proporcionando uma experiência dinâmica e em tempo real. Então, como isso funciona na prática? Pense no Bubble como um sistema inteligente que monitora automaticamente as dependências de dados. Isso quer dizer que toda vez que um dado muda, ele sabe exatamente onde essa mudança precisa ser refletida, e faz isso sem que você precise codificar complexas lógicas de atualização. E esta funcionalidade é garantida por alguns elementos que podemos chamar de WebSockets, que tem na infraestrutura do Bubble. Então, vamos falar um pouquinho sobre WebSockets. Você pode se perguntar, então, como o Bubble faz essas atualizações em tempo real. E essa resposta está nos WebSockets. WebSockets são uma tecnologia que permite uma comunicação contínua entre o servidor e o navegador, sem a necessidade de ficar recarregando a página. Pensa que é como se fosse uma linha de comunicação direta e constante, que fica ali aberta e envia atualizações sempre que necessário. Então, o WebSocket ele traz esse comportamento de sessão a nível de usuário numa conexão em tempo real com o servidor back-end. Mas precisamos ressaltar que essa reatividade é gerenciada pelo back-end do Bubble, que opera nos servidores da Amazon, da AWS. Com a ajuda dos WebSockets, o Bubble garante uma comunicação em tempo real eficiente, permitindo que todos os usuários vejam as mudanças instantaneamente. Embora o Bubble não seja baseado diretamente no React, ele adota conceitos semelhantes de reatividade, onde as interfaces respondem automaticamente às mudanças dos dados. A grande vantagem do Bubble é que ele incorpora essa funcionalidade de forma nativa, tornando o desenvolvimento muito mais acessível para quem não quer lidar com configurações complexas. E os Workload Unities. Como fica a questão de consumo de Workloads Unities na questão do funcionamento dos WebSockets de forma ativa em tempo real? Então vamos entender um pouco como os WebSockets consomem WUs. Quando um dado é modificado, o Bubble envia então essas atualizações em tempo real para todos os clientes conectados que dependem desse dado. Cada envio de atualização em tempo real envolve processamento no back-end e no tráfego de dados, contribuindo significativamente para o consumo de WUs. Manter WebSockets abertos e ativos entre o servidor e os clientes também consome recursos, mesmo que não haja alterações frequentes nos dados. Esse consumo é monitorado como parte da infraestrutura do Bubble e é contabilizado nas Workload Units. Então vamos entender um pouco como os WebSockets consomem WUs. Falando em atualizações em tempo real, cada vez que estes WebSockets enviam ou recebem dados em tempo real, isso conta como uma operação de leitura ou gravação no sistema. Portanto, o tráfego gerado pelas atualizações em tempo real através de WebSockets contribui para o consumo de WUs. Quando você configura workflows para responder às mudanças de dados, especialmente aqueles que utilizam WebSockets para atualização em tempo real, esses eventos também contribuem para o consumo de WUs. O número de usuários conectados e o volume de dados que está sendo atualizado em tempo real podem também aumentar esse consumo e devem fazer parte das suas projeções em sua aplicação. Em relação aos eventos de dados reativos, quando você configura workflows para responder às mudanças de dados, especialmente aqueles que utilizam WebSockets para atualização em tempo real, esses eventos também contribuem para o consumo de WUs. E aí, o número de usuários conectados e o volume de dados que está sendo atualizado em tempo real pode aumentar muito esse consumo. Se você pesquisar, vai perceber que o Bubble não divulga qual é a quantificação de consumos de WUs pelos WebSockets, que mantém essa reatividade ativa. E nesse caso, o ideal é você projetar a sua aplicação pensando que a cada requisição de atualização, você vai ter esses consumos registrados nos seus WUs. E abordando agora a
questão da escalabilidade, em aplicativos com muitos usuários ativos simultaneamente ou com muitas atualizações em tempo real, o consumo de AWS pode ser significativo. E isso é algo a ser considerado na arquitetura e design do aplicativo para otimizar o uso e evitar custos elevados. Se falarmos então de atualizações em tempo real, é claro que isso é um recurso que traz um diferencial muito grande para a experiência do usuário. Porém, por outro lado, ele também é um recurso que consome muitos AWS no caso do Bubble. Como esse comportamento é algo que não tem parâmetros e a gente não consegue configurar de outras formas, você deve relevar isso como um requisito de projeto. Você tem que usar isso a seu favor e estruturar bem as funções, os dados, para que isso se comunique, ocorra de uma forma mais eficiente e econômica possível. E é aqui que está a alma do negócio de consumo e performance para o Bubble. Bom, mas pensando nisso, de que forma eu posso então otimizar o consumo de AWS? Referente a esse conceito de atualização em tempo real, o que tu pode fazer é começar a minimizar atualizações desnecessárias, limitando a frequência e o volume de atualizações em tempo real apenas quando realmente necessário. Assim, você pode ajudar a reduzir o consumo de AWS. Se falarmos do uso eficiente de workflows, projetar workflows de maneira eficiente para evitar gatilhos desnecessários e limitar o uso de chamadas em tempo real. Na segmentação de usuários, se possível, segmentar usuários e limitar a reatividade para grupos específicos, em vez de todos os usuários simultaneamente. Dentre outras formas de otimização de consumo de AWS, você também pode fazer uso dos Custom States e de um bom projeto de UML de dados. Em resumo, enquanto o uso de WebSockets e reatividade em tempo real no Bubble é uma ferramenta poderosa para criar aplicativos dinâmicos, é importante estar ciente de que isso pode aumentar o consumo de AWS, o que pode impactar os custos operacionais e a escalabilidade do seu projeto. Bom, chegamos ao fim. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com quem também está aprendendo Bubble e inscreva-se no canal para mais dicas sobre desenvolvimento no-code.